gente vai encontrar a glória de Deus se manifestando na vida de Jesus. Aqui está uma coisa linda. Linda, 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 linda. A gente encontra a glória de Deus na vida de Jesus. Quando Jesus está fazendo uma coisa fantástica. Pensa, os discípulos foram com Jesus para o alto de um monte. Apareceram Elias e Moisés. O rosto de Jesus brilhava. Isso é uma coisa fantástica, não é? Isso é fantástico. É tão fantástico que Pedro disse assim: Senhor, vamos fazer 3 tendas. A gente não quer nem. A gente fica no relento. A gente se ferra aqui, mas a gente quer mesmo se ferrando, a gente quer ficar vendo isto. O Senhor, Elias e Moisés. Isso é fantástico. Mas, um pouco tempo antes ou depois, Jesus está fazendo lá uma pregação, aparece uma mulher. Que problema aquela mulher arrumou para Jesus. A mulher pede que Jesus faça qualquer coisa pela família dela. E Jesus diz: não. Não. Jesus diz, eu não teve esses momentos de contradição, sabe, que a gente tem? Jesus teve um desses momentos de contradição. E diz: não faço não. Porque eu vim para os de Israel. E a mulher vira para Jesus e diz assim: mas até os cachorrinhos comem a migalha que cai da mesa do seu Senhor. Cara, essa mulher quebrou o mestre. Quebrou, na emenda. Quebrou o mestre. E o mestre, naquele momento, faz uma experiência de sua contradição, de sua humanidade. Mas, imediatamente percebe que a glória de Deus tinha acabado de brilhar, mas naquele momento, não nele, mas nela. Naquele momento, a glória de Deus não brilhou nele, embora fosse o próprio Deus encarnado, mergulhado nessa condição humana. A glória de Deus brilha na mulher, e ele vira para ela: mulher, nunca vi fé assim em Israel. Nunca vi fé assim em Israel. Então, se fosse dizer muito, Jesus faz uma experiência de conversão diante da mulher. O que soa como uma loucura, não é? Mas ele faz uma experiência de conversão em face àquela mulher, onde brilhou a glória de Deus. Então, tanto no momento em que a glória de Deus está totalmente reluzente na face de Jesus, quando a glória de Deus está reluzente na face daquela que ele negava, em um e outro momento é capaz de ver a glória de Deus neste Deus encarnado, porque é este que conseguiu expressar a sua máxima beleza, que está colocada ali simbolicamente na face que reluz, mas também é aquele que conseguiu experimentar a sua máxima contradição, que está colocado no momento em que a mulher o chama às falas. A glória de Deus brilha sempre, mas brilha de forma tão distinta. Brilha quando Jesus está ensinando, muito jovem ainda, ensinando os doutores no templo. Imagine, um moleque ensinando doutores no templo. Isto é uma coisa espetacular, né? Mas a glória de Deus brilha igualmente enquanto Jesus vai, depois de ter feito um milagre, que está aqui nesse mesmo evangelho de João, depois de ter feito um milagre de transformar água em vinho, brilha também em Jesus quando está com uma caneca de vinho ou um cálice de vinho na mão, dançando junto com os convidados do aniversário. Mas pastor, isso não está no texto bíblico, não fala lá que... Não, mas por dedução, qualquer pessoa que tenha 2 neurônios na cabeça consegue fazer, né? Chegar a essa conclusão, me desculpem. Se esses 2 neurônios não foram afetados pelo fundamentalismo. Porque neurônios afetados pelo fundamentalismo pode ter milhões, eles não conseguem ver nada, a não ser aquilo que é possível ver. Sabe o cavalo de charrete? Né, que bota aquele negócio, não sei como é que é o nome daquilo, mas que só consegue ver o que está ali no focinho. O mestre está numa festa, já estava na festa há um tempão. João escolhe essa primeira narrativa para mostrar a glória de Deus se manifestando. Imagine, a glória de Deus se manifesta onde? No templo? Não, se manifesta onde está celebrando um casamento, onde as pessoas já beberam o suficiente para acabar com o vinho antes do fim da festa.
Porque de duas uma, ou o cara era pão duro pra caramba, disse assim, vou baixar aqui na hora da compra, ou os convidados enfiaram o pé na jaca. Alguma dessas duas coisas aconteceram. Bem, não sei qual, mas uma delas, Jesus vai e faz o que fez. E não foi para o quarto para ficar orando por quem ia beber o vinho que ele mesmo... pelo amor de Deus, estava ali na festa. Estava ali, continuou ali, o texto não faz nenhuma ressalva, o Senhor, sabe? Isto é glória de Deus. Como é glória de Deus o menino ensinando os doutores. E eu podia ficar fazendo assim, sabe? Comparando momentos, o resto da manhã, mas não vou fazer porque tem um almoço. E assim, é o típico lugar onde Jesus está. Aliás, se nós olharmos o Evangelho, e Jesus, se vivesse nesse espaço, estaria muito mais vezes lá na cozinha do que aqui no templo. Se nós fôssemos tomar o Evangelho como um lugar de aferir essas coisas. Então, Jesus a glória de Deus esteve quando Jesus entrou no templo, pegou uma corda, a dobrou e saiu dando guaspada naquela gente. Portanto, se colocando completamente contrário àquela estrutura religiosa que se encarnava no templo. Ali a glória de Deus aparecia, como aparecia quando Jesus, lá na beira do poço, conversava com a mulher samaritana. A glória de Deus aparece quando o próprio Deus está próximo daquelas pessoas mais desqualificadas, que nós não conseguimos enxergar. Nós somos míopes para isso, tá? Nós somos míopes para enxergar a glória de Deus nos lugares que nós julgamos ser lugares impróprios ao próprio Jesus. Mas os discípulos também foram. Os discípulos vão lá e chegam para Jesus e tem uma censura. Mas como, Senhor, esta mulher, nesta hora, na beira de um poço, como ficar na presença dela? Mas a glória de Deus aparece ali. E contrariamente, onde deveria aparecer, o lugar onde está o Santo dos Santos, ali a glória de Deus aparece como condenação. Mas aparece como acolhimento e solidariedade junto àquela mulher que não tem um lugar no lugar santo. Então, o Verbo se encarnou e habitou em nós. Tá? Então, não é só entre nós. É em nós. E isto está garantido, como eu dizia, à medida que as coisas foram acontecendo, os primeiros cristãos puderam ir entendendo com mais profundidade aquilo que tinha ocorrido há anos atrás. A gente vai a Paulo e ouve Paulo dizendo: vocês não sabem que são habitação de Deus? E que Deus, o Espírito de Deus, permanece em vocês? Então, já não é como João diz, habitou entre nós para distinguir Jesus dos demais. Com essa coisa fenomenal que é recebermos o Espírito de Deus também, nós somos essa habitação. E podemos dizer, a palavra de Deus habitou em nós. E aí, nisto, podemos ver sua glória. Sua glória. Então, eu fico pensando, e não vamos poder fazer isso juntos, mas fico pensando o tanto de coisas que nós podíamos, na nossa vida, não para a vida do outro, mas para a nossa, quanto de coisas que podiam ser iluminadas por esse versículo. O tanto de coisas que podiam ser iluminadas. O tanto de luz que um versículo como esse pode jogar, por vezes nas nossas estruturas mentais que são formadas numa lógica muito de pureza, mas não de humanidade. O quanto esse texto pode nos impulsionar para viver mais a nossa vida, né?
aquela parte que nós gostamos e quem sabe outras que a gente não goste tanto, mas que é tão templo de Deus como aquelas partes que a gente gosta. Como no final de ano sempre fica essa coisa de a gente fazer balanço, né? Ah, não, a gente faz balanço, faz propósito. Não, porque o ano que vem... Como já há uma certa tendência a gente fazer isso por essas viradas de ano, quem sabe tem aqui um princípio para a gente pensar, né? Como a encarnação de Deus pode iluminar a minha vida para que eu caiba melhor na pele que eu visto.